Afinal de contas, né, como muito falamos, o que é de fato a saúde mental? Né? O que a gente realmente pontua como sendo? De que forma a gente consegue entender a questão da saúde mental? Essa temática como um todo, ela já sempre esteve muito presente na sociedade, isso não é nenhuma novidade, digamos assim. Obviamente que em função dessa questão da pandemia de Covid-19, essa temática de saúde mental ela acabou tendo uma abrangência um pouco maior ainda do que ela já sempre teve. Mas a gente sempre teve situações relacionadas a essa preocupação de saúde mental. Isso realmente não é novo, mas agora a gente vê que precisamos, a sociedade precisa dar uma atenção maior para esse tema em função de muitas questões que vêm acontecendo. Exemplo, o indivíduo ele não tem um diagnóstico de Parkinson, de Alzheimer, ou de transtorno de ansiedade, então ele não tem uma situação relacionada à saúde mental. Não, não é isso. Muitas vezes, questões como qualidade de vida, a forma como cada um de nós conduz a vida, remetem, nos acometem na questão da saúde mental. Então, não necessariamente a ausência de uma doença seja sinônimo de que a pessoa tem uma boa saúde mental. Então, a gente não pode limitar, digamos assim, né, reduzir essa questão da saúde mental a simplesmente uma ausência efetiva de uma doença. Tá? Nível de qualidade de vida cognitiva e emocional. Né? Então, a questão cognitiva, a forma como nós conseguimos pensar a nossa vida, desenvolvê-la, tratar nós como ser humano individualmente mesmo, e as nossas emoções, a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Como que a gente vai conduzir isso para que a gente tenha, então, efetivamente uma qualidade de vida? Como que eu vou lidar com as minhas preocupações, com o meu estresse, com as minhas angústias, com as minhas frustrações, para que a gente consiga na vida ter basicamente um equilíbrio. Afinal de contas, nós não estaremos isentos disso, né? Ninguém vai viver uma vida que vai estar tudo bem, vai estar tudo sempre ótimo, né? Então, as preocupações, as frustrações, elas farão parte da nossa vida. Isso a gente vai precisar equilibrar esse lado emocional também. Que é um pouquinho do que eu vinha falando para vocês, assim, como é que eu reajo? Como é que eu lido com essas situações do cotidiano? Trânsito, situações que a gente é afetada, né? Nós tivemos agora recentemente situações aí com relação às chuvas, a enchentes. Nós temos tantas regiões no Brasil e no mundo que sofrem tantos problemas climáticos, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso para que a gente consiga, então, manter, ou, para quem já tem, aumentar o nível de saúde mental? Então, essa forma, muitas vezes até mesmo de ver a vida, de conseguir conduzir as coisas do cotidiano, né, de cada dia, assim, as coisas que nós somos acometidas, é que vai fazer a diferença para a gente conseguir realmente manter a saúde mental. A OMS, ela tem um critério muito específico que diz respeito ao conceito. O que é, conceitualmente falando, saúde mental? Que, em síntese, é a forma como a gente consegue lidar com as próprias habilidades. Então, eu tenho habilidade, talvez, ter um pouco mais facilidade de lidar com frustrações, consigo ajudar um pouco mais pessoas, o outro indivíduo talvez não tenha isso. Então, como que cada um de nós lida com as próprias habilidades, fazendo de tudo isso um equilíbrio na recuperação do estresse, que afinal de contas, como eu já havia comentado, nós somos acometidos a situações diárias de estresses. Então a gente precisa encontrar uma forma individualmente de lidar com tudo isso. Como que eu vou lidar com essas questões que me são acometidas, tá? Ser produtivo, né? A gente acaba sendo estimulado a isso, né? Ou muitas vezes a sociedade nos cobra isso. Nós como indivíduos, muitas vezes, a gente realmente, por mais que a gente não queira fugir por mais que a gente não queira lidar com uma situação e a gente acaba querendo fugir daquilo, mas a gente sempre nos vai ser projetado uma questão relacionada a ser produtivo, né? E a nossa contribuição também com a comunidade, né? Um
um trabalho voluntário, muita coisa do que a gente faz, inclusive aqui na nossa comunidade, né, da igreja da ISLB aqui de Niterói. Então, tudo isso diz respeito também ao conceito de saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? De um fator que ficou um marco na história, que é a pandemia de Covid-19, né? Felizmente, hoje a gente tem um pouco mais dados estatísticos, mas infelizmente essas informações não são positivas, como todos sabemos, né? A partir deste evento, dessa situação de Covid-19, que aconteceu ali entre 2019 e 2020, enfim, no mundo inteiro, a gente vem percebendo um aumento, isso não parou, a gente continua tendo essa situação de aumento de questões relacionadas à saúde mental. Basicamente, tudo iniciou com aquela questão, né, das pessoas precisarem ficar mais reclusas, um pouco mais não tão envolvidas com a questão social, né? Então nós não poderíamos talvez fazer na ocasião que estamos fazendo aqui, ou se pudéssemos, né, se podíamos em algum momento, teria que ser com inúmeros cuidados, né? Isso fez com que o ser humano se afastasse dos demais, dos seus pares. Esse afastamento, lógico que na ocasião foi por uma questão específica, né? Mas ele acaba fazendo com que as pessoas, de um modo geral, elas não consigam lidar com ficar distante fisicamente dos demais, seja familiares, seja pessoas da comunidade. Então elas começam a gerar situações como estresse excessivo, transtornos de ansiedade mais do que nunca, né? Então muitas pessoas são acometidas por isso também, essa questão aí de ansiedade. E aí nem sempre a gente consegue lidar com isso. É muito difícil algumas vezes realmente conseguir lidar com toda essa situação. Mas não é só esse fator, essa ocasião ou essa época que é o que de fato afetou. Nós tivemos outros motivos também que nos afetaram, outras épocas, outras situações. Por isso que, como eu já havia mencionado, essa dificuldade toda com relação a lidar com as nossas emoções já existe. Isso não foi nenhuma novidade a partir desse... Pode voltar ali, pessoal. Isso não foi nenhuma novidade a partir desse evento, mas a gente percebe hoje um crescimento de pelo menos 25% aí de aumento de situações com relação à saúde mental. E isso cresce, gente, assim, ó, a cada dia, a cada momento, porque as pessoas não estão sabendo lidar com as próprias emoções. Que isso sempre existiu. Nós não estamos falando de que agora nós temos uma novidade na área da saúde como um todo, seja a medicina, né, com o diagnóstico dessas doenças, ou nós da psicologia com o acompanhamento dessas patologias. Não é nenhuma novidade, mas esse número, gente, a preocupação é que esse número cresce absurdamente, todos os dias, em função de vários fatores. Um pouquinho das patologias, né, das nossas doenças, a depressão, o transtorno de ansiedade e os efeitos físicos que isso causa no indivíduo, né? Então, às vezes a pessoa tem taquicardia, ela tem questões relacionadas à tontura e ela tem mal-estar constante, né? Então, tudo isso em função do transtorno um dos transtornos de ansiedade. Então, vocês imaginam a perda de qualidade de vida que esse indivíduo tem a partir dessa patologia. Isso é muito sério, isso é muito preocupante mesmo, tá? O transtorno de bipolaridade também, né? O impacto social que a pessoa tem na vida. Então, vocês imaginem uma pessoa que tem os seus altos e baixos nas emoções, ao ponto de não saber lidar com isso, né? Então, reclusão social extrema, agressividade extrema. Então, ela acaba sendo afetada. O que ela vai fazer? Ela vai se afastar do meio social. Ela se afastando do meio social, ela acaba ficando um pouco mais sozinha, ela acaba estando talvez com mais dificuldade de fazer alguma atividade que ela gostasse, e tudo isso afeta demais a questão social daquela pessoa, tá? A esquizofrenia, a síndrome de burnout, que também hoje é uma questão que se fala muito, que é um esgotamento profissional, assim, um excesso de trabalho, né? Profissionais da área da saúde, não somente nós da psicologia, mas como um todo, profissionais da área da saúde,
vem tendo um aumento expressivo também de casos nessa questão aí da síndrome de burnout, até inclusive em função da pandemia de Covid-19, né, que foram muito afetados para cuidar das pessoas que vinham sofrendo com toda a situação de Covid, tá? Transtorno de personalidade antissocial, né, que também é um transtorno diagnosticado. Então, a pessoa ela acaba sendo afetada no seu dia a dia. Exemplos simples e cotidiano. Ela não consegue mais, talvez, ir ao trabalho. Ela não consegue mais participar de um grupo voluntário que ela participava, seja lá o grupo que fosse. Ela começa a ficar tão reclusa que daqui a pouco ela não consegue mais ir sozinha ao supermercado. E aí ela vai se afetando cada vez mais. E com isso, perdendo a questão da qualidade de vida. Tá? Porém, quando a gente tem uma preocupação com relação à saúde mental, a gente não precisa, como até já havia mencionado, a gente nem poderia focar somente numa doença, numa patologia. Então, eu não sofro de depressão, então eu estou bem, está tudo certo. Ou, eu não sofro de uma esquizofrenia ou de uma síndrome de burnout, então está tudo certo. Não, não é isso. A doença não pode ser o foco. Se você não se sente bem, seja lá o aspecto que for, aquilo está afetando a tua saúde mental. A pessoa não consegue, como se diz popularmente, levar uma vida normal. A partir disso, ela começa a ter várias dificuldades em vários aspectos, e aí realmente não é interessante. Especificamente também na medicina, existe um catálogo, um documento chamado DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. E ele tem catalogado, digamos assim, mais de 300 transtornos diferentes dos mais diversos. Então, o que acontece com isso? Muitas vezes... Não sei se alguém quer fazer uma pergunta? Tem ali, sim. Obrigada, tá? Obrigada. Muitas vezes acontece também de uma pessoa, ela começa a sentir dos mais diversos males ou de uma sensação física que realmente não é tão legal e ela não sabe o que de fato está acontecendo. Por isso, gente, da importância da gente buscar ajuda quando a gente percebe que algo não vai bem. E esse buscar ajuda não é quando nós já estamos assim, lá no extremo. É importante cada um de nós, olhar para si e entender, eu não estou bem. O que pode estar acontecendo comigo? O que de fato eu estou sendo acometida? E aí buscar ajuda médica, no caso de transtorno mental na psiquiatria, buscar ajuda psicológica, para a gente conseguir o quanto antes resolver essa questão, tá? Então, para que vocês entendam, nós estamos falando de mais ou menos 300 tipos diferentes de transtornos. Então, de tudo isso, nós como seres humanos, podemos nos acometer. Então, pode acontecer de um de nós acabar desenvolvendo isso, a gente às vezes não consegue nem entender o que está acontecendo na nossa própria vida, tá? Vamos pensar então assim, o que nos leva a tudo isso? Não necessariamente que a gente não queira dizer que a gente não sabe. E também não é porque talvez em gerações anteriores ou em anos mais recentes, passados, não havia tudo isso. Não é? Não é isso. É porque hoje, realmente, além da gente estar vivendo transformações societárias e que nos afetam a nossa saúde mental, a gente tem muitos outros fatores, inclusive biológicos, como eu havia mencionando ali. Então, assim, fatores biológicos, às vezes a gente tem uma questão genética mesmo, né? Como eu havia mencionado, naquele transtorno de neurodesenvolvimento, assim, TDAH, autismo, enfim, Parkinson, Alzheimer, talvez a gente realmente encontre um fator genético aí. Então, esse já é um ponto, assim, né? Um fator químico, muitas vezes, assim, hormonal, enfim, que diz respeito mais à questão
biológica mesmo do nosso corpo, né, do nosso organismo. A gente precisa entender quando nós estamos vivendo uma situação que nos afeta muito, porque um dia de estresse, 2 dias de estresse, momentos de estresse todos nós teremos, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Mas quando aquilo é excessivo, a gente precisa realmente entender e tentar tirar isso da nossa vida. Como faremos? Aí é individualmente. Mas assim, o que não pode, o que não seria o adequado é a gente lidar, ou a gente aprender a viver com o problema. Gente, né, o caminho, infelizmente, não é positivo. Então, o certeiro seria a gente realmente conseguir resolver isso, tá? As relações não saudáveis, sejam lá que tipo de relações forem essas, assim, né? Às vezes a gente está envolvido com alguma relação pessoal que para nós não faz bem. Outro exemplo que a gente pode trazer hoje aqui também é a mídia, né? A mídia acaba, em alguns aspectos, lógico, né, de um modo geral, ela acaba talvez não trazendo para nós informações tão positivas, assim, aí você fica lendo aquele monte de coisa ali e aquilo começa a te afetar. Gente, assim, ó, não tem necessidade, não precisa, vamos nos precaver, vamos cuidar de nós, tá? Para que a gente não esteja exposto a isso. A gente tem muita questão de fatores sociais também, né? E aí entram as relações financeiras, muitas vezes, as relações aí de ambiente familiar, que para alguns não pode ser tão positivo, né? O nosso lar, a nossa família, em teoria, teriam que ser um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar onde a gente realmente pudesse procurar, não só um lugar físico, mas um lugar emocional também, onde a gente pudesse procurar para se manter bem. Porém, isso não é uma realidade de todas as pessoas, infelizmente. E aí a gente entra em fatores assim de relações abusivas, né? Quanta violência, violência sexual, violência física, violência muitas vezes assim, até mesmo financeira, patológica, né? E a pessoa está ali envolvida naquilo. Então vocês entendam a gravidade da situação. Ela está envolvida naquilo e ela realmente não consegue resolver ou sair daquilo. Muito provavelmente ela vai ser afetada pela saúde mental dela, seja no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, e vai fazer mal a ela aquilo se ela não resolver. Então, por isso que a gente fala muito, nós profissionais da área da saúde, que se tem alguma coisa que está nos afetando, que realmente a gente entende ser um problema, não, o estresse do dia a dia, hoje eu tive um dia difícil, não é o caso, mas assim, alguma coisa que de fato é recorrente e nos faz mal, vamos buscar ajuda. Às vezes até um colega pode nos ajudar, mas muitas vezes é ajuda profissional, da psicologia, da medicina, se a gente precisar entrar com alguma intervenção medicamentosa, se for o caso, é importante a gente buscar ajuda, tá? Experiências de vida, né? Quem de nós já não passou, ou talvez até vai passar um dia, né, por algum tipo de perda, por algum tipo de trauma, caiu, pulou de algum lugar e daqui a pouco começa a ter problema com relação do sono, não consegue mais dormir direito, né? Não vamos nem falar da situação aí das mais diversas violências que a gente vive, né? Furto, assalto, violência dentro da própria casa, né? Então, a gente está exposto a tudo isso, né? Então, a nossa saúde mental, ela pode ser afetada a tudo isso, tá? Padrões cognitivos, né? Então, isso acaba tendo relação com o meio social que a gente está envolvido, né? Ou até mesmo nas questões familiares, aquela família que acolhe aquele adulto ou aquela criança, né? Aquela família que está sempre disposta para ajudar. Poxa, que bom seria se todas as famílias fossem assim, mas como eu disse, não é o caso de todo mundo. Então, vocês têm as situações aí com relação à baixa estima, né, que são pessoas que acabam estando envolvidas com questões sociais, familiares, assim, que não colaboram para isso, e muito pelo contrário, ainda prejudicam, né? Pensamentos negativos, eu não vou conseguir, não vai dar certo, comigo sempre é difícil. A gente está cometido a isso, a gente acaba estando envolvido hoje no meio societário, que a gente pode passar por tudo isso, mas aí como é que a gente resolve? Para que a gente não seja afetado ao ponto de termos a nossa saúde mental afetada, tá? Então isso é muito pessoal também, né?
E aí acaba entrando a questão de uso ou excesso, pelo menos, de substância lícita e ilícita. Então, gente, só nesse slide aqui, ó, para a gente refletir bem profundamente, as questões são multifatoriais. É muita coisa envolvida e que diariamente pode nos afetar no que diz respeito à saúde mental. Então, entendam que para a gente manter a nossa saúde mental, ou para quem já tem, né, entende que vive uma vida legal, digamos assim, mas quer aumentar até mesmo esse nível de saúde mental, quanta coisa a cada dia eu preciso pensar, eu preciso estar atenta, eu preciso talvez até me policiar para que eu não seja afetada. E se eu for afetada um dia, 2 dias, alguns meses, talvez eu tenha dificuldade no que diz respeito à minha saúde mental mais lá na frente. Tá? Aí a gente falou anteriormente um pouco sobre alguns transtornos, né? São só exemplos que eu dei aqui, mas assim, sobre alguns transtornos, assim, se todos consumirmos bastante água, se todos praticarmos exercício físico, se todos formos, enfim, buscar um meio social saudável, então todos teremos qualidade de vida e todos teremos uma ótima saúde mental. Não necessariamente. Às vezes, essa questão do ambiente em que a gente está envolvido, algumas pessoas nem na família têm uma possibilidade de qualidade de vida. Imagine um outro contexto. Algumas pessoas que nesse momento vivem uma situação financeira difícil e que tem aquele trabalho, lá naquele trabalho não tem essa qualidade de vida. O outro tem. Então não existe uma única forma, não existe um padrão. Porém, gente, cada um de nós somos acometidos que sim, que existe só um jeito, existe um padrão, que se todo mundo trabalhar, vai ficar todo mundo com qualidade de vida, todo mundo feliz e todo mundo com saúde mental. Eu não estou dizendo aqui que esses aspectos não sejam importantes, o trabalho, o cuidado com a alimentação, que inclusive eu vou falar na sequência, mas isso não é uma regra, gente. Por quê? Porque quando a gente fala de ser humano, nós não estamos aqui falando no que diz respeito à qualidade de vida, nós estamos falando de uma máquina. Porque se aquele computador lá tem qualidade. Não. Nós estamos falando de seres humanos. E seres humanos são individuais. Não é todo mundo igual. Ou seja, não vai ser igual para todo mundo. E isso é bem importante que a gente tenha presente em nós, a gente tenha assim muito consciente isso, que a gente realmente consiga lidar com isso, para que a gente não seja acometido por essa sociedade, esses pensamentos de uma sociedade que quer nos engolir e nos reduzir, às vezes, a alguma coisa específica, tá? Como eu estava perguntando a vocês anteriormente, né? Então a resposta para isso é não. Não existe uma forma única da gente ter qualidade de vida. Qualidade de vida para alguns seja, talvez nesse momento, olhar para um aspecto da vida, para outros um pouco mais naquele outro. Então diz respeito também a fases em que a gente vive, né? Mas a individualidade, né? Pessoas, por exemplo, um exemplo assim até de hoje, assim, que não gostam tanto do calor, elas vão preferir morar talvez num lugar que seja mais fresco. Então assim, é individual. Eu prefiro hoje focar no profissional, o outro prefere nas relações. Aquele quer fazer desse jeito, o outro daquele outro jeito. E está tudo bem. Desde que aquilo nos faça bem, está tudo certo. Tá? Então, quando a gente fala que manter a nossa saúde mental, a gente precisa ter qualidade de vida, e que isso não existe um padrão a ser seguido, que vai ser igual para todo mundo, gente, aquilo já é o começo para alguém que já esteja passando por algum tipo de problema e que já se sinta afetado à sua saúde mental. Porque o sujeito, o indivíduo, ele vai entender que, poxa, se eu não preciso seguir um padrão, então eu vou fazer o que eu gosto.
Se eu gosto de tomar um banho de mar todo santo dia, um exemplo aqui, aí tem pessoas que criticam porque você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Se está me fazendo bem, está tudo certo. São só exemplos assim muito simples que eu dou para vocês, assim, para que a gente realmente consiga entender, tá? Então, vamos tentar fugir ao máximo de padrões que querem nos impor e que sim, afetam a nossa saúde mental. Se a gente tiver isso bem legal, assim, dentro de nós, assim, nós estivermos felizes e tranquilos com relação a isso, esse já é o primeiro passo que a gente precisa para se sentir bem e enfrentar as intempéries da vida. Porque todos nós teremos os nossos dias bons, os nossos momentos bons e os ruins também, tá, gente? Se a gente vai ser afetado. Um outro ponto que eu preciso trazer aqui também e que diz respeito à medicalização. Então, se a pessoa percebe que precisa de ajuda, né, e realmente não está bem e vai buscar essa ajuda, e aí ela parte para uma questão aí de medicalização, né? E aí, só um adendo aqui, nós da psicologia, nós não medicamos, e sim a área da medicina, né? Enfim, o médico psiquiatra, o médico neurologista, enfim, tá? Se há necessidade, né, da pessoa estar afetada com a sua saúde mental, vamos pegar um exemplo assim de transtorno de ansiedade, um borderline, qualquer outro transtorno, se de fato o médico constatou que precisa de medicação, gente, talvez o que eu diga aqui para alguns pareça óbvio, mas a gente percebe que acho que não é assim tão óbvio não. Se o indivíduo ele teve a necessidade de um diagnóstico e do uso de uma medicação, precisa seguir a risca. Um exemplo, eu tive hoje, vamos dizer que eu tive hoje um mal-estar, meu estômago, não sei o que, e eu não fiquei bem, procurei um hospital e lá o médico me atendeu e me deu uma medicação. Aí eu, que não sou médica, chego para ele e digo, não, doutor, não preciso tomar esse, vou tomar o outro, tá? Ou, não, doutor, esse médico que você me deu, não precisa de 2 gotas, precisa só de 1 gota. Não, gente. Então, assim, se a área da saúde, a medicina, entende que há necessidade de uma intervenção medicamentosa, ela precisa ser seguida bem à risca. Porque senão o que pode acontecer é até mesmo efeito contrário. Ao invés daquela medicação fazer bem, ela está mais para fazer mal. Por quê? Porque não é a medicação correta. Quem é que sabe disso? O médico. E mais ninguém. Não é o seu vizinho, a sua amiga, o parente que diz que toma isso ao invés de tomar aquilo. Não, cada situação é única, tá? E aí eu reforço aqui que isso parece, até mesmo para mim, assim, óbvio, né? Mas a gente percebe que não é assim tão óbvio, não. Tá? Tem muita gente realmente fazendo essa automedicação, né? Não, eu não preciso desse remédio aqui, eu preciso daquele. Eu sou nem médico, né? Enfim. Então ali a gente tem 2 pontos. Um deles é esse. Se houver a necessidade de que a nossa saúde mental está sendo afetada ao ponto de a gente realmente precisar de medicação, precisa ser seguida a risca conforme a orientação médica, tá? Mas a gente tem uma outra situação também, que é o que a gente chama, um outro movimento, digamos assim, que é o que a gente chama de medicalização da vida. Então, é um remédio para dormir, é um remédio para acordar bem, é um remédio para passar o dia, não sei o que lá, aí é um outro remédio, né? Então, assim, aí um remédio o médico prescreveu, o outro a minha vizinha, o terceiro o colega me disse que faz bem, o quarto, não sei não, eu peguei da internet, pesquisei no Google, e o quinto, medicalização da vida. Muito cuidado com isso. Eventualmente, eu estou com uma dor de cabeça, preciso tomar sei lá o quê, ok. Mas não é disso que eu me refiro aqui. E hoje a gente percebe muito isso, né? A medicalização da vida. Tudo, ou pelo menos naquele momento da pessoa, se resume a um remédio. É um remédio para dormir, é um remédio para acordar bem, é outro remédio porque de manhã não sei o que lá, o outro porque de tarde não sei o que lá. Então, assim, tenhamos um pouco mais de consciência para entender se de fato a gente precisa seguir por esse caminho e que muitas vezes a gente pode mudar os nossos hábitos, que eu até vou falar na sequência,
e aí realmente não ter mais essa necessidade. Mas eu reforço aqui os 2 pontos que eu estou mencionando na apresentação, de que se o médico prescreve alguma medicação, essa medicação precisa ser seguida à risca, tá? O que nós estamos falando aqui é de automedicalização, tá bom? E aí, então, né, gente, assim, como é que a gente resolve tudo isso? Eu acho que é a pergunta de milhões, assim, que nós da área da saúde somos muito questionados, assim. Poxa, mas então como é que faz, né? Eu estou com esses problemas e tal, como é que eu faço? Até nessa figurinha a gente vê ali que tem a pessoa está fazendo várias coisas, né? E aqui mais uma vez, gente, e a gente percebe hoje que a sociedade não caminha para esse lado, mais uma vez, não é algo único. Aquilo vai funcionar para todo mundo, tá? Não é uma coisa padrão, né? A gente quer nos impor isso, né? Que se todo mundo usar o remédio X vai ficar bem, se todo mundo se alimentar, pronto, resolveu, está tudo certo. Não, gente, não é uma questão única, porque nós não estamos falando de nenhuma máquina, nós estamos falando de um ser humano. E aí a gente precisa levar em consideração subjetividade, é a individualidade. Eu funciono de um jeito, aquele funciona de outro, o terceiro de um outro jeito, e assim por diante, cada um com as suas formas, tá? E aí, gente, assim, ó, como resolver tudo isso? Não vamos começar por algo grandioso. Vamos fazer uma grande mudança na vida, né? A pessoa hoje não faz nenhum tipo de exercício físico e ela começa a fazer os 7 dias da semana, 4 horas de caminhada, de corrida, de musculação. Quanto tempo ela vai aguentar isso? A primeira semana, olha lá. Então não comecemos por algo tão grandioso. Façamos pequenas mudanças. Elas surtem muito, muito, muito efeito. Uma pequena mudança aqui, uma outra acolá, daqui a pouco a gente coloca mais uma, né? Uma modificação do estresse aqui, aquele ambiente familiar não está tão legal, ajusto o meu horário para talvez eu chegar em casa no horário que, eu não sei, tá gente, eu estou pensando aqui só em exemplos, mas um horário que talvez eu não encontre pessoas, ou o meu ambiente de trabalho acontece tal coisa, talvez mudar o departamento, atividade física não existe nenhuma, né? Reduzir um medicamento ali, conversando com o médico, obviamente, né, se necessário, pequenas mudanças, gente. Porque com elas, com as pequenas mudanças, a gente consegue manter. Se eu fizer algo, uma grande revolução na minha rotina, dificilmente a gente vai conseguir manter. Então a gente precisa começar pelo caminho contrário. E isso, gente, a gente percebe que muitas pessoas acabam falhando também nesse sentido. Exemplo, eu estou percebendo que estou desenvolvendo um transtorno de ansiedade, porque eu venho tendo várias dificuldades, eu acho que é isso, então eu vou mudar algo grandioso, assim, e a pessoa não vai conseguir manter. Tá? Então é muito importante assim que façam pequenos ajustes da vida. Vamos parar para pensar assim, poxa, o que eu posso fazer que talvez assim seja algo menor e que vai ajudar? Porque se eu fizer, hoje eu não estou bem, mas eu vou fazer 2 pequenos ajustes, eu já começo a me sentir um pouco melhor. 1 semana, 2 semanas, faço 3 pequenos ajustes, eu começo aos pouquinhos me acostumar com esse processo de mudança no que diz respeito à minha vida e a gente ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, se algo me afeta, vamos tentar tirar isso da vida da gente. Se eu ficar olhando a internet lá, aquela página X, e que talvez eu me sinta assim, não me sinta tão bem, vamos diminuir ou talvez tentar tirar. E prevenção, gente, muitas vezes está associado à saúde biológica, à saúde física, né? Então, prevenção, vamos lá, vamos prevenir o diabetes, vamos tirar o açúcar da nossa vida. Mas prevenção de saúde mental são todos
todos esses fatores, o ambiente que a gente está inserido, as questões das relações como um todo, o cuidado que a gente tem conosco, tá? Então, prevenir também, eu até dei o exemplo ali, é verdade, da questão do diabetes, assim, porque prevenir é o melhor caminho, tá? E assim, com essas pequenas mudanças que a gente vai fazer, que a gente consegue fazer na nossa vida, na nossa rotina, é que a gente consegue chegar na questão da prevenção, tá? Então, assim, a gente precisa pensar nessas mudanças e nesse contexto como um todo, tá? Físico, gente, primeira coisa, físico. Se nós não estivermos bem fisicamente falando, a gente já começa a desenvolver preocupações, limitações. Olha, eu não estou, sei lá, eu não me sinto bem no estômago, eu já não consigo mais, então, ir até na casa de alguém que me convidou para um almoço. Então, se você não estiver bem fisicamente, aí já começa realmente a quase que, consequentemente, gerar algum tipo de preocupação com relação à saúde mental, tá? O bem-estar, então, mental também, né? Fatores externos, eles acabam nos afetando e a gente vai ser afetado, assim como a gente vai, sei lá, para um evento de música e que nos faça muito bem, muitas vezes a gente também está envolvida em uma outra situação que não nos faça tão bem. Então, assim, a gente saber lidar com tudo isso para a gente conseguir manejar a nossa saúde mental, tá? Administrar os nossos próprios sentimentos, né? Nós teremos alegrias e nós teremos tristeza. Nós teremos o sentimento de felicidade, mas também teremos momentos de angústia. Isso faz parte da vida. A questão é a gente encontrar um jeito de equilibrar tudo isso. E se você não encontra um jeito, busque ajuda terapêutica, médica, seja lá qual for, tá? A questão, né, do bem-estar psicológico, né, tem muito a ver também com questões de autoaceitação. Eu não gosto do jeito, né, eu não gosto daquilo, assim, eu sei que nós somos únicos. Então, busquemos nos aceitar, nos gostar desse jeito, que a gente vai realmente, assim, fazer muita diferença na nossa vida, inclusive nas nossas relações, tá? Fatores emocionais, né? Então, fatores estressantes, a gente precisa entender a raiz da nossa emoção, né? Por que eu estou feliz? Individualmente falando, né? Vamos pensar. Agora, por que eu estou, nesse momento, estressada? Por que aquela situação me deixou assim tão confiante? Por que aquela outra me deixou frustrada? A gente entender qual é a raiz das nossas emoções nos ajuda profundamente, tá? E relações sociais diversas, né, gente? Então, assim, um gancho com o que eu falei antes, do que a sociedade, o mundo inteiro foi acometido há um tempo atrás com relação ao Covid-19, né? Então, nós ficamos restritos às relações sociais como um todo, mas isso a gente já entendeu, acho que todo mundo já entendeu, de que é muito importante, né? Não é uma situação, eu sou obrigada a isso, até porque não existe essa coisa da obrigatoriedade, mas é importante a gente se relacionar, a gente saber fazer isso e a gente fazer isso, inclusive, com uma certa frequência para o nosso próprio bem-estar, tá? Entendam que, como eu havia colocado aqui, né? Não é fácil, não é mesmo? Não é fácil manejar tudo isso. Não é mesmo? É muita coisa que acontece, né? Só olhar por isso aqui é todo dia, isso aqui tudo. Todo dia, todos os dias. Então não é um processo fácil, mas ele é necessário. Assim como teremos as coisas boas, a gente vai ter também as dificuldades. Resumindo. Trazer, então, assim, o zelo, o cuidado que a gente precisa ter, que é importante. Aliás, que é importante que a gente tenha para manter a nossa saúde mental ou aumentá-la, né? Porque, afinal de contas, é sempre importante, se a gente conseguir aumentar, né, essa preocupação toda é bem positiva. Como que a gente faz para zelar por tudo isso, né? Pega gancho um pouquinho do slide anterior, assim. Uma alimentação saudável, gente, né? Porque daí o nosso organismo estará recebendo nutrientes, ingredientes positivos, né? E aí, como consequência, me parece muito lógico pensar que essa alimentação saudável, é importante que ela seja o mais natural possível,
Se a gente não tiver saúde física, biológica, a gente vai ser afetado na nossa saúde mental, tá? Então, uma coisa leva a outra. Então, uma alimentação saudável. Hoje eu não consegui por algum motivo? Ok, tá tudo bem. Mas que a frequência disso seja cada vez maior. Essa é a ideia, tá? Qualidade de sono. Nunca se falou tanto, a medicina mais do que nunca, né? Lógico, profissionais da área da saúde como um todo, mas aí um pouco mais vinculado à medicina, dessa preocupação com a qualidade de sono. E é muito comum a gente encontrar pessoas que têm restrição de sono, dormem mal, não conseguem dormir, ou dormem pouco, tá, gente? Isso, a gente começa a ser afetado biologicamente, existem questões hormonais que são modificadas, a gente não se sente mais, talvez, tão bem fisicamente, e aí começam a vir preocupações, começam a aumentar o nosso nível de estresse, e aí a nossa saúde mental é afetada, né? Não tem nem como falar diferente. A prática de exercício físico, tá, gente? A prática de exercício físico, sempre que possível, fazê-la com constância. Todo mundo fala muito disso, assim, mas é fato, assim, tá, gente? Ela colabora muito para a nossa regeneração, inclusive cerebral. Consequentemente, ela vai afetar, inclusive, as nossas emoções também, tá, gente? A prática do amor próprio. Autoestima, aceitação, gente. Isso é tão rico, é tão importante, e talvez para alguns seja um fator um pouco mais difícil, mas precisa, tá, gente? É bem positivo isso, né? Sempre que possível, a prática da meditação também, que faz muito bem para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Escolher as nossas relações, tá, gente? E aqui, que ninguém seja mal interpretado. Mas eu gosto de fulano, não gosto de ciclano. Não é isso. Mas, exemplo, se a mídia, por algum motivo, determinado página, site, aquilo não te faz bem, por que você vai manter aquilo? Se tem uma relação de amizade que por algum motivo também não faça bem, por que manter? Então é nesse sentido de escolher as relações, para que essas relações nos façam bem, nos agreguem de fato algo, e não o contrário, que a gente se afete por aquilo, tá? E aí terapia, psicoterapia, para finalizar assim, ainda ouvimos em pleno 2023 que o psicólogo é para doido, que o psicólogo é para louco, né? E você vai no psicólogo, a pessoa já começa a olhar assim, claro que ainda bem, né, que não são todas as pessoas, mas ainda tem muito com isso. O que acontece? Muitas pessoas que acabam estando nesse meio, elas pensam, opa, então já fiquei com vergonha, já não vou, e aí não busca ajuda, e realmente o problema tá, muitas vezes, ele só aumenta. Gente, então, tudo isso é importante a gente fazer para que a gente consiga, então, manter, aumentar o nosso nível de saúde mental.